Mas, como é que o PT trabalha? Né? Ele vai avançando as pautas em pequenos pontos. Né? Então, você primeiro começa legalizando um aborto numa cidade, né? Aí usa esse modelo da cidade para tentar expandir para um estado, né? Depois usa esse modelo ampliando para o contexto nacional, aí libera o aborto em caso de Zika vírus, em caso de chikungunya e não sei o quê, né? E assim você vai abrindo o quê? Precedente jurídico para que depois, né, a mente das pessoas, da sociedade já esteja tão familiarizada com isso que seja natural, né, e não haja mais razão jurídica para você evitar o aborto, né, em qualquer circunstância, né? É o que acontece com a pauta das drogas também, né? Por que se luta tanto para liberar a maconha como um recurso medicinal? Pelo amor de Deus, porque a gente sabe que isso é um preparativo para depois liberar, né, a maconha como uma droga recreativa. Né? A gente sabe que é assim que o PT age, assim que a esquerda age, e existem dados que comprovam isso. Né? Eu gostaria só de trazer aqui, por exemplo, a Luísa Erundina, em 1989, quando ela era prefeita da cidade de São Paulo, foi a primeira prefeita do Brasil a disponibilizar na rede pública de saúde, né, colocar à disposição da população, né, paulista a rede pública de saúde para a realização de aborto, né? E aí daí para frente a legislação só foi ganhando força, né? Depois, em 91, o Eduardo Jorge propôs, né, um projeto de lei para ampliar esse modelo de São Paulo para todo o território nacional. Em 93, José Genuíno, né, apresentou um projeto de lei para permitir o aborto até 90 dias. A gente sabe que nem todos esses projetos de lei foram aprovados, mas eles sempre estão ali tentando, empurrando de qualquer jeito. Sempre existe uma tentativa. Só o fato dos projetos existirem já são terríveis, né? Exatamente. Então, em 93, José Genuíno, em 96, Marta Suplicy, né? E depois em 99, aí a gente tem o caso esqueci o nome dele, mas aquele deputado pelo PT que era espírita e propôs o Estatuto do Nascituro em defesa da vida e foi expulso do partido, né? Então a gente sabe muito bem como é essa prática do PT. O PT e o aborto, eles têm uma união quase que intrínseca, né? A história do aborto no Brasil está intrinsecamente conectada com o PT. E a gente tem certeza que isso não vai mudar de uma hora para outra. A gente sabe muito bem, né? O brasileiro não é tudo, certo? Então eu penso que, infelizmente, né, o aborto está aí, né? E é a pauta principal que deve decidir o nosso voto, né? Eu lembro na eleição passada que teve um caso curioso, né, da candidata Marina Silva, né, que também, enfim, esquerdista. Ela dizia: olha, eu não defendo o aborto, mas eu gostaria de propor um plebiscito para ver o que a população brasileira vai decidir, né? Aí veja, eu acho que o plebiscito ele não seria favorável ao aborto, mas só o fato de ele existir já é imoral. Já. Né? Como é que você vai colocar um monte de vida inocente ao julgamento de uma população? É bárbaro isso. Né? É bárbaro. Né? Então, veja, não basta que você simplesmente não defenda o aborto. Você precisa, né, enquanto governante, você ter isso como um projeto de governo. Né? E, do outro lado, a gente tem, né, o Bolsonaro, que, né, não é nenhum rei Luís da França, não é nenhuma princesa Isabel, né? Mas a gente tem aí alguém que simplesmente tem um compromisso com a vida, elegeu uma porção de deputados pró-vida, sobretudo para essa eleição, que a gente acredita, né? Então, que vá cumprir com essa proposta, né? Então, na minha opinião, o nosso voto se decide por aí. A discussão sobre o voto começa por aí. E a dificuldade que eu vejo nas pessoas é de conseguir equilibrar as coisas, né? Porque tem muita gente que diz: eu vou votar em branco porque eu não gosto do Bolsonaro, porque ele agiu mal na pandemia, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Olha, a gente sabe, né, que muitas das vezes a postura do presidente Bolsonaro não nos agrada,
né? Mas o que é isso ante o aborto? Nada. Nada. E as pessoas não têm, né? Não conseguem sopesar as coisas. Não conseguem colocar as duas coisas na balança, né? Eu publiquei no meu Instagram há umas 2 semanas atrás um conteúdo não mencionando absolutamente nenhum dos 2 candidatos, mas falando justamente sobre aborto e eleições, né? E falando que o aborto é a questão prioritária, né? E eu fui acusado, enfim, de parcial, né? E muita gente falando, de fato, isso que eu estou apresentando para vocês, né? Que, olha, do que adianta não defender o aborto, mas ter agido daquela forma na pandemia? Do que adianta, né, não defender o aborto e falar mal das mulheres e não sei o quê? Mas o que é? O que é você falar mal das mulheres, por mais a gente sabe que não é verdade, né? Mas vamos considerar para fins de argumentação. O que é você não lidar bem com as mulheres, faça o aborto? Nada. E as pessoas têm essa dificuldade de equilibrar as coisas, né? Não conseguem ter o mínimo senso de proporção, né? Então, da minha contribuição, eu acho que é essa.